Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir isso aí. Hoje eu tô aqui com uma pessoa pra lá de especial, mais um que o Cefet nos enviou lá. O Cefet é o maior gerador de engenheiros aí pra nós aqui de Curvelo, né? Hoje tô com o Alan, né? Prazer, viu, Alan? É uma honra muito grande pra nós receber vocês aqui do Cefet. Sempre que vem alguém do Cefet, a gente sabe que a conversa vai ser boa. Né? Não sei o que vocês arrumam lá não, mas vocês têm, além de serem ótimos profissionais da área da engenharia, vocês têm uma oratória muito boa que facilita muito a vida nossa aqui nas conversas, né? Que bom. E hoje, Alan, eu quero que você se apresente aí, pessoal, fala um pouquinho sobre o que você veio falar aqui com a gente nesse podcast, dá um alô pro pessoal aí. Bom, muito prazer, tá? Eu queria agradecer aqui vocês em nome da Centopeia e do Ramon, que fez o convite inicialmente para mim. Eu sou o Alan, na verdade, eu me formei em engenharia, acabei seguindo aí na área acadêmica mesmo, na área de docência, e depois que eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal de Uberlândia em 2011, 12 mais ou menos, aí já tem bastante tempo aí. Eu também fiz uma pós-graduação a nível de mestrado, já no Cefet em Belo Horizonte, né, que foi o período que eu entrei aqui, ali mais ou menos no ano de 2013, já como professor. Entrei inicialmente como professor temporário na época, né? E depois veio o concurso, eu fiquei como professor efetivo dessa área de engenharia, na parte, né, técnica de engenharia elétrica, que foi dando ali as aulas dos cursos técnicos, tanto de eletrotécnica quanto do curso técnico também de edificações, onde eu trabalhei um bom tempo também nessas duas áreas aí, que é essa parte que eu atuei bastante até então. E agora nós temos também, né, criamos mais um curso, que foi o curso agora de Engenharia de Energia, né, que inclusive um colega já veio falar bastante sobre o curso de Engenharia de Energia, né, e agora nós estamos aí com essa expectativa de atrair um público aí que quiser vir para essa área de engenharia também. Oh, bacana demais, Alan. São quantos anos de docência já, cara? Cara, eu comecei aqui no Cefet em 2012, né, quando eu vim para cá, mas ainda na época que eu estava na graduação, eu trabalhei também com as disciplinas de matemática e física, né? Aí eu trabalhei nas escolas estaduais, na cidade de Uberlândia mesmo, onde eu me graduei. E ali foi o início, né, dessa paixão pela área da docência, né? Então, nunca imaginei que eu iria me tornar um docente, porque, né, a gente que faz engenharia, na verdade, a gente quer virar engenheiro mesmo, no final das contas, né? Mas cá estou nessa área de docência, trabalhando não só com ensino. A gente, no Cefet, além do ensino, a gente trabalha com pesquisa, trabalha com projetos de extensão. Nós temos muitos projetos de extensão lá também, que procura também interagir, né, o mundo acadêmico com a sociedade no geral. Então, nós estamos aí nesses outros dois segmentos, além também do ensino, né? E como eu estou nessa área mais de tecnologia, a ideia no podcast hoje aí era falar um pouco sobre a questão da indústria 4.0, né? Como que nós chegamos no patamar que nós estamos hoje, tá certo? E é isso, basicamente, na linha da sua pergunta, não vou declarar muito a minha idade aqui não, mas em termos de tempo de docência, eu comecei ali em 2007, cara. 2007, desde 2007 ali nas escolas públicas estadual, ensinando as disciplinas de física e matemática, né, que era mais envolvido ali na parte de engenharia propriamente dito. E de 2012 para cá, eu já venho atuando diretamente no Cefet mesmo, né? Então, cá estamos aí há mais de 10 anos já. Tem uns 18 anos de estrada de docência, né, cara? Um bom caminho, né, Alan, mas já que você já puxou o gancho, cara, eu queria que você explicasse para nós, porque para mim é um termo completamente novo, né? Indústria 4.0. Sim. O que seria esse termo, especificamente? Bom, Heitor, esse termo que foi alcunhado aí, né, ali por volta do ano de 2011, 2012, mais precisamente ali na Europa, na Alemanha, na verdade, né? É o que a gente conhece como a quarta revolução industrial, né? Então, basicamente ficou conhecido como a indústria 4.0, né?
onde nós temos aí uma mudança de paradigma no que tange aí a parte dos processos de automatização das indústrias, né? A parte de muito trabalhar com a questão de a conectividade, né? Porque nós tínhamos até então as trocas de informações basicamente dadas entre o ser humano e a máquina, né? Então, a indústria 4.0 ela veio a partir dessa conectividade entre as máquinas em si, né? Aí você tem no que tange a indústria 4.0, né? A gente pode falar sobre a questão da internet das coisas, né? Que hoje a gente vê muito falar que é um acrônimo aí de Internet of Things, de internet das coisas, tá certo? Onde você vê aí a questão de máquinas que começam a interagir entre si, né? Então, esse termo ficou conhecido, então, como a indústria 4.0, que hoje muitas empresas, né, não só onde começou ali na Europa, mais precisamente na Alemanha, e se expandiu aí para outros lugares no mundo, Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil também a gente já tem indústrias que utilizam esse termo aí da indústria, que ficou conhecido como indústria 4.0, como sendo então a nossa quarta revolução industrial aí que nós temos. Tá certo? Bacana, cara. E assim, o que a gente pode falar que são as principais tecnologias que permeiam esse termo, né, indústria 4.0, assim? Bom, eu falei inicialmente, né, o que o pessoal mais conhece assim, atualmente, a questão da internet das coisas, né, o IoT, e também principalmente dentro das próprias indústrias, esse termo. E outra questão também, Heitor, é a questão do volume de dados que nós temos hoje, né, com o advento aí da internet, né, ao longo dos anos, a gente foi vendo que a quantidade de dados que nós estávamos tendo aí era muito grande, né? Então, começou a ter algumas áreas, né, dentro dessa indústria 4.0, que é exatamente trabalhar e saber gerir essa quantidade enorme de dados que nós tínhamos aí, que nós dispunhamos, na verdade, aí até então, tá certo? Então, além da internet das coisas, nós temos a questão do Big Data, né? Questão também do machine learning, trabalhar com deep learning. Hoje está muito na moda se falando isso sobre a AI, né, a inteligência artificial. Então, a maioria das empresas que lida nessa parte da indústria 4.0, eles estão buscando se informar mesmo essa parte aí de inteligência artificial, porque eu acho que é um caminho sem volta, né, porque a inteligência artificial tem algumas coisas que o pessoal já começa a falar contra, mas ela vem mais para ajudar a gente, né, do que talvez para ser uma coisa ruim, né, enfim. Então, tem essa questão da IA também. Outra questão que nós temos na indústria 4.0, que hoje está assim, muito na moda, é a questão do cloud computing, né, que seria a parte de computação em nuvem, né. Então, hoje você simplesmente não precisa mais ter um dispositivo físico para você armazenar seus dados, né? Então, isso hoje está tudo armazenado em nuvem. Então, essa questão do armazenamento em nuvem, por exemplo, empresas como a Amazon, que vem trazendo aí na AWS, por exemplo, né? A questão de computação em nuvem também permeia aí essa parte da indústria 4.0. Então, basicamente, todos esses termos que é novo hoje, juntamente também com o que nós tivemos ali de trás a parte de automação, né, os processos automatizados e a utilização da robótica, também a questão de uma área que eu adoro, inclusive hoje eu trabalho muito no Cefet, a questão da manufatura aditiva com a utilização de impressoras 3D, né? Então, tive agora a felicidade no último final de semana participar de uma feira de impressão 3D que aconteceu na cidade de São Caetano do Sul, na cidade de São Paulo, né, região metropolitana ali de São Paulo, e ali eu percebi como que o universo, né, dessa parte da impressão 3D, a manufatura aditiva, ela está assim, muito, muito à frente nessa questão da indústria 4.0, tá certo? Não só dos materiais que alguns robistas utilizam para fazer peças, desde peças mais simples até peças mais complexas.
utilizando a própria impressora 3D e a manufatura aditiva, né? E também uma outra área que permeia essa questão da indústria 4.0 é a questão da realidade aumentada, né? A realidade virtual, que é uma tecnologia também que você pode trabalhar um produto que, por exemplo, ao invés de você trabalhar com um produto físico, né? Você ter um projeto, por exemplo, num mundo virtual, né? Então, isso aí torna mais fácil o acesso de pessoas para poderem trabalhar também com essa questão da indústria 4.0, que é a realidade virtual e a realidade aumentada também aí nesse mundo da indústria 4.0. Alan, um ponto só que eu gostaria de mencionar aqui, né? Tanto que é interessante essa conversa, né? Hoje você ter uma conversa desse tipo, ela é muito fácil, né? São termos que hoje eles já se fazem conhecidos, né? Você falar de internet das coisas, né? Igual você falou, desde 2011, 2013, que já era um termo discutível, que já tinha-se, né? essa ideia da intercomunicação entre eletrônicos ali, né? Sim. Hoje é muito fácil a pessoa visualizar isso como a Alexa dentro de casa, por exemplo, né? Exatamente. A pessoa automatiza a casa, aquilo ali já é um preceito muito consistente de internet das coisas, né? A pessoa consegue falar com o equipamento, que ele vai acionar um outro equipamento para poder ter alguma funcionalidade específica, né? Sim. Eu estava comentando esses dias com um rapaz que trabalha comigo, né? E ele todo feliz que ele comprou uma cafeteira lá que conecta na internet, lá, que tem um certo acesso. E ele falando que ele consegue programar as horas dele tomar café, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que, né, uns 10, 15 anos atrás aí, é uma coisa totalmente longe da nossa realidade, que hoje é tão presente, né? Exatamente. E muito que você colocou aqui é bastante disso, né? De coisas que a gente às vezes imaginava que não fosse estar tão presente na nossa realidade, que hoje já fazem parte da nossa realidade de forma muito consistente, muito simples, né? Sim. Essa coisa que também se colocou da impressão 3D, eu acho que é extremamente interessante a gente pontuar isso. Eu tenho um amigo que ele tem uma impressora 3D, quando ele comprou ela muitos anos atrás, eu falei, cara, você é doido, você não... por que você vai comprar isso? Investimento altíssimo, né? Pra você poder fazer isso. Ele, não, cara, eu quero ver como é que é. Aí hoje ele faz alguns projetinhos, vende algumas coisas dele pessoal, faz muita coisa para ele também. Sim. Mas ele fala que uma coisa que ele não faz com a impressora 3D é passar vontade. Porque ele fala assim, cara, eu preciso de um suporte para alguma coisa. Eu vou lá e faço. Uma pecinha quebrou, eu vou lá, meço no parquímetro, eu vou lá, né, gero ela ali, faço um SolidWorks ali, eu imprimo ela, tá resolvido para mim. E eu acho que, na verdade, toda essa estrutura, né, que permeia o termo indústria 4.0 são essas facilidades, né? Sim. Né? O cloud computing que você falou, por exemplo, é uma coisa muito real hoje, né? O cara hoje pode pegar uma máquina com muito menos potência, né? Gerar um sistema em nuvem ali para ele poder fazer uma programação a partir de qualquer lugar que ele tiver. Exatamente. E isso é interessante demais, cara, mas muito, muito legal mesmo. São coisas que já fazem muito parte da nossa realidade ali. Isso. Tá uma coisa natural, né? E você citou aí essa parte da domótica, né, que a gente chama essa questão da internet das coisas aí dentro das nossas casas, por exemplo, né, como sendo a domótica. Você citou o caso do seu colega aí que queria tomar o café no determinado horário. Tem a questão de você entrar na sua casa, ligar o sistema de iluminação através de sistema de voz, né? Às vezes você está no trânsito, quer ligar um ar-condicionado antes de você chegar em casa também. Então, tudo isso possibilitou a partir dessa questão da internet das coisas. E aí nós estamos citando num ambiente residencial, doméstico, né? Mas nós temos essa realidade também dentro das indústrias, né? Que é o que está permeando essa questão da indústria 4.0 mesmo. Uma discussão muito forte que se tem em relação à indústria também é a necessidade do profissional, né? Quanto que a necessidade do profissional vai alternando ao longo do tempo, né? De acordo com a evolução das coisas ali também. E cria novas oportunidades, tá, Heitor? Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas a questão da automatização nos processos industriais, ela vai tirar muito emprego, mas você tem que olhar o outro lado, que ela tira talvez um emprego, mas ela gera outra oportunidade para que profissionais possam se habilitar, né, capacitar mais nessa questão de trabalhar com automatização, né, com a parte de robótica, né, manufatura aditiva juntamente com a questão da impressora 3D. Você citou aí também, eu achei interessante, porque é o que seu colega falou mesmo, né? Em casa mesmo, outro dia, um suporte da minha geladeira lá quebrou, cara. E aí eu fui lá, simplesmente você faz a modelagem 3D no computador,
coloca para imprimir e ele sai com o negócio. Porque hoje, com a questão da obsolescência programada, por exemplo, as empresas elas estão fazendo alguns equipamentos, algumas coisas que, não sei se você sabe, mas tem um período, né? um prazo limite, determinado ali para poder ser utilizado. Então, fiz a impressão, coloquei lá, tá funcionando legalzinho, é só um suporte, não é nada assim elétrico ou outra coisa mais sofisticada, né? Simplesmente um suporte. Uhum. Outra coisa também que eu fiz outro dia, né? Até aqui sentei na cadeira aqui do podcast, né? Nós temos aqui essa parte aqui do suporte, né? Suporte braço, né? Isso, eu comprei uma cadeira dessas outro dia para minha casa mesmo, né? Que eu também fico muito assim, eu uso muito computador e tal. Comprei uma cadeira um pouquinho mais cara, né? Sem falar questão de preço nem marca aqui para questão de marketing nem nada, mas esse material aqui ele começou a pipocar, cara. Ele começou a soltar assim tudo, né? Aí, a minha esposa falou, você faz isso aí. Eu falei, eu olhei assim, falei, realmente eu consigo fazer isso aqui. Aí eu fui lá, modelagem 3D, você faz o negócio no computador, né? Questão virtual aí. Você pode fazer essa prototipagem e a partir de uma modelagem 3D, coloca na impressora ali e tá pronto. Você coloca aqui. E resolve o problema, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que tá, assim, muito na moda hoje mesmo, essa questão de você, às vezes, o pessoal falar, para que você vai ter uma impressora 3D? Mas para resolver esses probleminhas que às vezes é simples, né? Sim. Você consegue resolver que a partir de uma certa falta de não ter no mercado, você simplesmente pode fazer ali sem nenhum problema. Um exemplo que você colocou que eu acho muito legal também, cara. Uhum. Uma vez eu pegando uma carona com um rapaz aí na época, eu pegava muita carona na estrada e tudo, o cara me deu uma carona e ele tava num carrinho pequeno, né, em levar uma caixetinha de coisa assim, eu estranhei, falei assim, pô, cara, mas a única coisa que você tá levando dentro do carro é uma caixetinha? Eu falei, cara, uma caixetinha aqui para levar uns negócios para umas máquinas ali que quebraram da empresa e eles têm esse caráter emergencial e tem que levar esses negócios lá. Uhum. Eu falei, mas é coisa assim, muito específica? Ele falou, velho, é específica, é uns botões aqui das máquinas, negócio assim, assado. Eu falei assim, mas tem esse caráter emergencial? Eu falei, tem, é uma coisa simples, né? Ele falou, eram uns botões mesmo, de plástico, um negócio assim, bem, bem básico. Mas ele falou que aquilo ali, sem aquilo, a máquina não funcionava. Aí eu só fiquei pensando comigo assim, pô, o cara tava saindo de São Paulo, indo pra depois de Diamantina pra poder levar um botão de máquina. Aí imagina assim, né? O cara tá com uma impressora 3D, ele resolveria o problema dele, né? Exatamente. Então, às vezes é uma coisa que a gente acha que pode distanciar muito da realidade, mas às vezes não. Não. Né? Por mais que demore hoje uma impressão, né? Mas cada vez menos demorado, né? Porque antes você demorava 1, 2 dias ali pra fazer uma impressão simples. Hoje em dia já começa a ser bem mais rápido isso aí, né? Sim. Aí, mas, pô, seria ainda muito mais viável que tirar um cara lá de São Paulo, correndo 1 milhão de riscos, para mandar o cara para depois de Diamantina, para poder levar um botão que poderia ser impresso ali, né? Exatamente. E quantos botões não poderiam ser impressos na mesma leva, por exemplo? Exatamente. Ô Heitor, você comentando esse caso aí, cara, eu lembrei que, inclusive, até mesmo na feira que eu participei lá em São Caetano do Sul, cara, eu observei uma coisa, assim, que eu achei legal de ter ido lá, porque a gente faz um network legal, né? E eu percebi, cara, que tem pessoas de diversas áreas atuando nessa parte de impressão 3D, porque, inclusive, é uma questão que não precisa ser só quem é da área de tecnologia, ou trabalha com tecnologia, ou engenheiros, etc., né? Mas é uma questão que até mesmo hoje uma pessoa comum pode ter uma impressora em casa e estar resolvendo problemas simples do dia a dia, né? Então, é isso mesmo. E vamos lá, né? Parece até meio bobo que eu pude te perguntar aqui, mas eu gostaria de saber, né, de uma forma muito ampla, muito variada mesmo, como que a engenharia hoje se posiciona, né, dentro desse novo conceito de indústria 4.0? Assim? Quais são as principais atuações da engenharia dentro desse paradigma inteiro? Cara, a engenharia ela tem um papel fundamental, né, porque quem é da área da engenharia acaba que lida muito com essa questão da tecnologia de uma maneira geral, né? Então, hoje você falar de indústria 4.0 não tem como não falar de tecnologia, né? Então, como eu disse, ele tira alguns empregos, a questão, por exemplo, da robótica, dos processos de fabricação utilizando a automação, mas ele cria outras oportunidades. Então,
se você quer se qualificar, é estudar, é fazer um curso técnico na área de tecnologia, né? Então, o exemplo que nós temos no Cefet, vários alunos passou por lá, né? Continuou, seguiu carreira acadêmica também nessa área de engenharia. Então, eu acho que ela tem um papel fundamental exatamente nesse sentido, porque muito do que a gente lida no mundo da engenharia está envolvido com a tecnologia. Inclusive, esse foi um dos motivos para qual eu me guinei para esse sentido da engenharia, né? Sempre gostei muito de tecnologia, né? Fui muito da tecnologia, eu sempre gostava das coisas assim que vinham por trás da tecnologia em si. Então, numa das vezes que eu fiz lá aqueles processos de orientação para saber em qual área seguir, né? Eu acabei vendo que eu tinha mais afinidade pela área da engenharia. Então, eu acho que ela tem um papel fundamental exatamente por isso, porque é no ambiente acadêmico de engenharia que nós vamos ter mais capacidade de poder trabalhar com essas questões envolvendo a tecnologia, né? A questão de trabalhar com, por exemplo, algoritmos, né? A questão de programação de computadores, que também é uma questão que é muito utilizada aí nessa questão da tecnologia em geral, né? Então, você vê muito pessoal, inclusive, dessa área de TI, às vezes trabalhando com impressora 3D, vi muito isso acontecer. Pessoal também da área de ciência da computação, né? Inclusive, na área de engenharia elétrica, onde eu me formei, eu vi muitos colegas que faziam também esse curso de ciência da computação. Então, você tem essa facilidade desses mundos caminharem juntos, né? Inclusive, eu lembro que tinha disciplinas até afins, né, no curso, na época que eu me graduei, tanto na questão de fazer um curso de engenharia elétrica, algumas disciplinas serem parecidas ali com o curso de ciência da computação. Então, eu acho que é isso. Essa questão da indústria 4.0, ela está muito ligada à questão da engenharia, porque nós temos muita coisa de tecnologia que, normalmente, nos cursos de engenharia, né, as disciplinas que a gente tem na engenharia de uma maneira geral, ela lida aí também com essa questão aí de tudo que está na indústria 4.0, né? Não só a questão de programação de computadores, como eu te disse, mas também na questão de energia, né? Hoje a gente está vendo muito falar aí da questão da inteligência artificial, que vai gastar muita energia. Então, assim, às vezes o pessoal tem uma forma equivocada de abordar os assuntos, porque tá aí uma questão que nós temos que pensar, se eu tenho a questão da inteligência artificial que vai gastar energia, quer dizer que vai gerar oportunidade, você concorda comigo? Sim, com certeza. Então, eu acho que essa questão de falar que a inteligência artificial vai gastar muita energia, né? Enfim, eu acho que é uma bobagem esse tipo de fala, né? Porque eu acho que cada tecnologia, ela gera oportunidade. Então, se você estiver no momento certo, se qualificar, né, e trazer mais para essa área. Se você gosta da área de tecnologia, eu acho que a engenharia vai exercer um papel aí preponderante para quem quer atuar nessas áreas. Eu teve um ponto que você colocou que eu achei muito interessante, é você mencionar o pessoal de ciência da computação também, né? Sim. Que eu acho que hoje em dia essa integração da parte digital com a física, Sim. ela é extremamente presente, né? Sim. Quando você falava no engenheiro, né, vamos colocar aqui na década de 70, 80, às vezes até um pouco antes ali disso, a função do engenheiro era fazer uma máquina X que tem um funcionamento que não vai dar problema, é assim, assim, assim. Então, quando você pega, né, carros daquela época, eram carros com um sistema muito ortodoxo, né, um sistema Sim. muito mecanizado mesmo, deixava o negócio funcional, mas era extremamente mecanizado. Sim. E aí, a partir de um momento que você vai inserindo uma parte digital ali, eu quero ter um sisteminha um pouco mais automatizado no veículo, eu quero isso, eu quero aquilo, vai se fazendo cada vez mais necessário a intercomunicação entre esse pessoal, né? O pessoal que tem ali um know-how maior de programação, né? De configuração de um sistema X com o pessoal da engenharia, né? Sim. Então, quando a gente pega ali um pessoal de ciência da computação junta com o pessoal de engenharia para poder criar um sistema que integre muito bem a parte digital e a física, a gente tem ali o melhor dos dois mundos, né? Eu acho isso muito, muito legal, cara. É muito bem pontuado. Porque muitas vezes o engenheiro ele se vê um pouco limitado, né? Porque Sim. são muitas demandas, né, que chegam para o engenheiro. Sim. O cara tem que saber de muita coisa. Sim. E ele pode ter, às vezes, auxílio de um profissional de uma área que não é engenharia, mas que se liga, né, de uma forma correlata, de forma muito,
muito pontual ali. E a questão das oportunidades eu acho que é o principal, cara. Né? É um ponto que eu me peguei numa discussão dessa uns tempos atrás aí com o pessoal falando que, né, exatamente isso, que a IA ia tirar emprego, que isso, que aquilo. Eu falei, cara, depende, eu acho que realmente ela pode tirar. Mas é porque o profissional ele tem que se adaptar a utilizar a IA no serviço dele, né? Dependendo do serviço que ele for exercer. E outra, ele se readaptar aos moldes do mercado, né? Do mesmo jeito que a IA vai tirar emprego, tem alguns empregos que eles foram tirados ao longo do tempo e ninguém fala nada, né? Exatamente. Aí eu citei um exemplo bobo. Falei, cara, antigamente você precisava de um ascensorista. Que era um cara que ficava dentro do elevador para subir desse elevador. Hoje em dia, você ter uma pessoa dentro do elevador é uma ideia completamente descabida, né? Você não tem necessidade alguma de você ter. É uma coisa que eu falei, né? Até citei o exemplo de caixa de supermercado. A gente já vê uma tendência, por exemplo, de acabar com caixa de supermercado. E, assim, uma tendência ainda um pouco mais longe de acabar, de fato, com a necessidade de passar compras no supermercado, né? Já existem mercados aí que todas as compras elas são reguladas ali. A partir do momento que você colocou no seu carrinho e saiu do supermercado, ele já te cobra automaticamente. Já tem países que tem algumas coisas que já fazem esse tipo de cobrança. Então, a ideia é, como que você vai readaptar isso? Porque para poder montar um sistema desse, tem alguém que lá na ponta teve que pensar, ajudar a montar, teve alguém que teve que pensar toda a estrutura de maquinário, tem alguém que está montando as máquinas. Então, você tem a oportunidade de mercado variadas, né, para vários tipos de pessoas, mas a pessoa tem que estar pronta para poder readaptar com aquilo ali. Sim. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento muito crucial para a gente realmente readaptar, né? Você fala assim, pô, isso que eu tô fazendo, qual que é o prazo de validade do serviço que eu tô exercendo hoje? Sim. Porque, por mais que às vezes a gente exerça um serviço da base, é uma coisa que a gente já tem que considerar, porque tudo hoje já está mudando muito. A gente está no período, no ápice ali dessa revolução mesmo, né? A indústria 4.0 tá aí, cara. O negócio a gente não pode negar, não, que agora o cerco está fechando. Então a gente tem que readaptar para a gente não passar vontade depois. Exatamente. Isso daí que você está pontuando, Heitor, é interessante porque os processos, de uma maneira geral, na indústria, eles normalmente lidam com pessoas de diversas áreas, né? Inclusive, nas minhas disciplinas que eu trabalho em sala de aula, por exemplo, eu sempre faço os trabalhos em equipe e tento trazer para os alunos exatamente a questão de você trabalhar essa questão de pessoas diferentes, de áreas diferentes, para poder tentar desenvolver alguma coisa, né? Então, essa questão lida muito no que você pontuou aí, porque nós temos o pessoal que é da engenharia, que talvez tenha uma maior facilidade na parte de eletricidade, o pessoal da engenharia que lida com a parte de mecânica, né? Mas que talvez não tem tanto... tem tanta expertise, por exemplo, na parte de programação, né? Aí o pessoal que vem da ciência da computação, como eu citei, o pessoal que vem do sistema de informação e outras áreas que são interdisciplinares ali para poder chegar e ter um objetivo final ali, que é resolver algum problema dentro da indústria, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que nós temos essa questão da interdisciplinaridade, né? Então, por isso que eu sempre trago nas minhas salas de aula a questão de ter os trabalhos em equipe e comentando com os alunos o seguinte, que eles trabalharem em equipe também para eles verem como que né? A reação de cada um, né? Porque eu fui criado de uma forma, você foi criado de outra, então nós temos que conviver nesse universo aí de todo mundo que é diferente, né? Sim. Então, exatamente para poder já tentar moldar com que esses alunos, eles ao chegar lá na frente, né, se deparar na indústria, eles vão encontrar isso, eles vão encontrar pessoas, né, processos e tudo isso de forma que se você não tiver uma boa relação, você não vai conseguir desenvolver um projeto, você não vai conseguir desenvolver um produto, né? E o que as empresas precisam é disso, né, cara? É de que alguém que resolva os problemas que elas têm ali na frente. Então, a engenharia em si é isso. A engenharia, ela está querendo o cara para resolver o problema. Porque imagina você ter uma determinada empresa na área de siderurgia, na área de mineração, exploração de gás e petróleo e uma máquina lá, ela parar. Nossa, então, a perda
financeira vai ser muito alta. Então, as empresas querem isso, querem pessoas que consigam resolver determinados problemas para que a parada de algum equipamento, alguma máquina ali, ela seja mínima, tá certo? Então, eu acredito que é por isso que a engenharia tem esse papel fundamental aí no todo, aí, quando a gente fala na questão da indústria 4.0. E o que você acha que são os maiores desafios que as empresas enfrentam para implementar indústria 4.0 ali dentro da empresa deles? Cara, o desafio primeiro que eu acho é a questão de valor econômico mesmo, né? Então, essas empresas de médio e pequeno porte, talvez elas sofram mais na questão de utilização dessas tecnologias, porque não fica tão barato, né? Então, tem que ter incentivos do governo, etc. Então, eu acho que talvez esse seria um maior gargalo aí no ponto de vista de utilização da indústria 4.0, principalmente em países considerados como o Brasil, por exemplo, que ainda está em desenvolvimento, né? Se você fala em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, alguns países da Europa, Alemanha, França e por aí vai, e também a China agora, que também está despontando muito aí nessa questão da tecnologia, né? Então, antes se falava muito mal de produtos chineses e hoje o negócio mudou completamente, né? A chavinha virou, né, cara? A chavinha virou porque nos últimos 10 anos, né, a China, 15 anos, a gente viu o que a China virou. Virou uma potência em termos de tecnologia, né? Então, nem cheguei a citar, por exemplo, aqui a questão dos veículos autônomos, né? Então, hoje é uma realidade. Na China, Sim. Você está lá, pede um táxi lá e o táxi vai chegar sem ninguém taxista, dirigindo, sem taxista. Então, assim, os caras estão, assim, muito na vanguarda mesmo, tá? E o Brasil ainda está nesse processo de desenvolvimento que eu acho que precisa muito da questão de governo, de pessoas sérias, né? Porque senão a gente vai ficar só patinando, enxugando gelo, entendeu? Mas eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, que eu acho que os maiores desafios... Os custos de implementação, né, cara? Exatamente, exatamente. É engraçado você falar do governo, né? Porque se a gente for analisar, você falando da questão da China, esses dias eu estava vendo um podcast, inclusive, aí o rapaz falando que no final ali das décadas de 90, né, início dos anos 2000, se fosse pegar a comparação de um né, não falo nem um salário, mas para cada $100, né, que um brasileiro deveria ganhar, um chinês ganhava 8. Eu vi isso aí. Você viu isso? Eu vi. Aí hoje o negócio já inverteu, né? Aí o pessoal falando que assim, né, menos de 30 anos o papel já inverteu completamente, né? Então essa situação já mudou muito. Mas eles falaram assim, por outro lado também, né, de todo o dinheiro que gira no Brasil, 0,5% foi utilizado para pesquisa e desenvolvimento. Na China esse valor chegou a 10%, em alguns momentos ali cruciais. Então, tipo assim, imagine de todo o dinheiro que gira num país, 10% daquele dinheiro ali foi, né, colocado ali em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que a China hoje é essa potência que é, não adianta falar que não. Né? E foi um país assim, que passou por tantos problemas, né, ao longo da sua existência e hoje está se consolidando aí como um dos países com a melhor tecnologia do mundo. Então a gente não pode negar isso, né? Exatamente. E eu acho que o que você falou é extremamente real, cara. Enquanto não tiver incentivo de fato do governo para o pessoal conseguir exercer esse tipo de tecnologia, Sim. a gente vai ficar sempre um pouquinho atrás ali. Eu falo isso, cara, questão de governo, porque é isso mesmo. A China, ela chegou no patamar que ela chegou, independente, tá, Heitor, dessa questão de esquerda, política direita, não é, isso aqui não é a discussão, né? Não é a discussão, o negócio é esse, é porque o governo lá, os caras investiram em duas coisas, cara, tecnologia e educação, sabe? Eu acho que não tem como você querer que um país vai para frente se não tiver educação, cara. Sim. Sabe? Educação, para mim, não é porque eu tô na área da educação, não, mas eu acho que é o pontapé inicial, sabe? Então, a China chegou nesse patamar exatamente por isso, porque investiu pesado em duas áreas, que é a área da educação e da tecnologia. Lá o governo chinês, por exemplo, eles pagam o pessoal para fazer cursos de mestrado, doutorado, inclusive pessoas de outros países, sabe? Então, aí, levando em consideração, sem esse viés político de esquerda e de direita, eu acho que a gente tem que cobrar do governo, sabe? O nosso governo aqui no Brasil, de investir em ensino, pesquisa,
sabe? Porque a gente só vai virar uma potência mesmo se a gente tiver investimento nessas áreas. É ensino, é pesquisa, é o que eu citei também, que a gente faz bastante, a questão da extensão, os custos de extensão. Então, nós só vamos melhorar enquanto país se o governo e nós, a população no geral, nós cobrarmos os governos para que nós possamos ter mais investimentos nessa área, sabe? Outro dia eu até inclusive estava escutando a diretora-geral do Cefet, a Carla Chamum, comentando que já tem alguns anos que o dinheiro que vem para o Cefet, ele não aumentou nada. Quer dizer, então nós estamos sobrevivendo com um dinheiro que nós estamos tendo perda, inclusive, da inflação. Sim. Né? Então, pensa como que nós vamos melhorar esse país se não for fazendo investimentos nessa área que eu acho que é tão primordial. Porque às vezes o pessoal fala assim, não, tem que investir em segurança, né? Tem que investir em outras áreas. Sim, tem que investir nessas áreas também. Mas eu acho que para você minimizar o investimento na segurança, você tem que investir em educação para você poder ter menos gasto com segurança, por exemplo. E eu falo que, às vezes, a gente comentar sobre tudo isso aqui que a gente falou, para a realidade nossa, é muito fácil, porque é uma coisa que a gente tem certo contato, né? Sim. Igual a gente estava comentando aqui antes da gente começar, a gente foi lá no Cefet um dia para conhecer as instalações do Cefet, ver como que gira tudo lá, né? As impressoras, vimos tudo lá. Né? E para nós é tranquilo ter esse acesso. Mas a gente tem que pensar que 90% das pessoas não vão ter esse tipo de acesso. Né? Uma grande parte, uma grande parcela da população não vai ter acesso a esse tipo de maquinário, né? Esse tipo de tecnologia, de fato. Né? Acho que isso é o principal. A partir do momento que você faz a população ter acesso a esse tipo de coisa e ver qual que é esse tipo de realidade, você tem ali pessoas mais interessadas em fazer aquilo. Um exemplo que foi muito colocado ali por alguns professores um tempo atrás, né? Era a falta de referência que alguns alunos têm. Se pegar alunos ali da base do ensino fundamental, do ensino primário ali, eles não têm muita referência do que é certo, o que é errado, né? Principalmente escolas de periferia, por exemplo. Aí você tem os pais, os alunos são todos trabalhadores, ganham salário mínimo, ou às vezes nem isso, né? Muitas vezes nem isso. E ali o aluno que vive melhor é o aluno que é um filho de um criminoso, por exemplo. Que todo mundo sabe que o pai do aluno exerce a função X, né? Ganha um dinheiro a mais e todo mundo almeja, aquele ali que é o filho do cara, aquele que é o bacana. E isso também serve para esse tipo de tecnologia, né? Enquanto você não tiver contato, você não desperta o interesse, você não tem como despertar o interesse. Exatamente. E isso a gente só consegue realmente com o incentivo do governo. É chegar, a gente tem uma tecnologia de impressão 3D, um negócio que é bacana, que chama atenção, vamos levar isso para as escolas, fazer as crianças ter contato, né? Jogar elas para dentro do laboratório, ensinar elas a mexerem ali com o negócio, capacitar os professores também para poder estar ali junto. Eu acho que é muito isso aí. Essa qualificação ela tem que partir mesmo como interesse do governo mesmo, né, cara? Sim, com certeza. E deixa eu te perguntar, cara, você acha que os engenheiros hoje eles estão preparados para esse tipo de transformação? Cara, essa questão ela é um pouco mais assim delicada porque depende muito da formação por qual ele passou, né? Então, para me responder essa sua pergunta, a gente tem que pensar o seguinte, a universidade que ele está, as disciplinas que são abordadas num determinado curso, como que estão? Né? Então, por exemplo, a gente acabou de passar por um processo de confecção de um curso, de um processo, né, do projeto de um projeto de criação de um curso, né, aqui no Cefet, e como foi uma coisa nova, né, a gente deu uma pesquisada, é um trabalho que demanda muito tempo, muitas pessoas, e a gente tentou trazer para esse curso, que é o curso de Engenharia de Energia, por exemplo, as disciplinas que estão mais voltadas, né, não só para a questão da energia em si, quanto também da questão de tecnologia, né? Então, para responder essa sua pergunta, eu acho que os engenheiros vão estar preparados, sim, desde que no projeto de curso desses cursos de engenharia, né, nós tenhamos disciplinas ali que tenha esse caráter mais assim voltado mesmo para a tecnologia, com um olhar, por exemplo, do que nós temos hoje muito que está na moda, a questão da robótica, né, a questão de impressão 3D, enfim, todas essas áreas que lida, por exemplo, na indústria 4.0,
e essas universidades elas tenham no seu projeto de curso, né, de disciplinas afins ali que vai fazer com que os engenheiros, ao formarem, eles estejam qualificados para poder trabalhar nessa área, tá certo? Então, por exemplo, eu fiz um curso de engenharia elétrica que lá atrás eu tive uma cadeira de uma disciplina de inteligência artificial, totalmente diferente do que nós temos hoje. Nada a ver, né? Totalmente diferente. Mas, assim, só para mostrar para você que, dependendo da situação, vai ter cursos que talvez nem tenha uma disciplina dessa, né? E que, como foi no meu caso também, está totalmente diferente do que nós temos hoje. Né? Então, por exemplo, quem está entrando nessa área de tecnologia, quem está entrando nesses cursos novos de engenharia, com certeza vai ter aí essas áreas correlatas da indústria 4.0, exatamente para poder tentar chegar lá no final, na sua formação, ele ter a qualificação necessária para poder, ao entrar na empresa, ele conseguir trabalhar com todos esses elementos que nós temos da indústria 4.0, desde a internet das coisas, computação em nuvem, né? A questão da automatização, os processos de automatização, as máquinas que são utilizadas, todos esses processos, a robótica em si. Então, se a pessoa ela não tiver tido disciplinas correlatas dessas áreas da indústria 4.0, ele talvez não vai estar preparado, mas se ele tiver feito um curso de engenharia que tenha tido, né, essas disciplinas correlatas à área da indústria 4.0, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter engenheiros muito qualificados para trabalhar aí nessa área da indústria 4.0 e atender as demandas do mercado que, cara, cada vez que passa, a pessoa tem que estar sempre se atualizando, porque as coisas, Heitor, tá mudando assim numa velocidade incrível, muito, né, alta. Tá, então, assim, a gente tem que estar estudando, pesquisando, a gente tem que estar vendo muita coisa de fora, às vezes, trazendo literatura em inglês, sabe? Porque o novo tá vindo muito de lá, às vezes. Então, se você não estiver conectado com essa facilidade que nós temos hoje da internet, né? Que é um ponto que talvez a gente poderia até citar aqui, porque o que nós temos hoje dessa indústria 4.0 veio de uma coisa lá de trás, a partir, por exemplo, da questão do desenvolvimento da internet a partir da ARPANET, que veio lá do setor de defesa norte-americano, que é o que a gente conhece hoje como internet, né? Então, hoje a gente chegar nesse processo da indústria 4.0, nós passamos por uma escadinha lá de trás, né? E longa, né? Longa, exatamente, porque hoje nós estamos na indústria 4.0, mas veio da indústria 1.0, 2.0, no século XVIII, a indústria 1.0, o século XIX, a indústria 2.0, o século XX, a indústria 3.0 e essa agora que nós estamos passando. Então, quer dizer, foi uma escadinha até nós chegarmos aqui nessa parte que nós temos essa parte da conectividade, né, que é o que mais fala a questão da indústria 4.0, onde pode ter agora essa troca de informação, não mais entre seres humanos e a máquina, mas entre máquina e máquina, por exemplo, para poder trabalhar. Então, essa questão de se o engenheiro está preparado vai depender muito dessa questão do projeto de cursos dessas universidades. A matriz curricular manda muito, né, cara? A matriz curricular, exatamente. Eu acho que, além dela, né, o próprio profissional em si, ele tem que pensar muito isso, né? Exatamente. Porque vai da questão que você falou, o cara sempre tem que estar se atualizando ali o tempo inteiro, né? Exatamente. E tem um ponto que é o que a faculdade não pode fazer por ele, né? Porque quem vai saber onde ele quer atuar, a área que ele mais gosta, porque hoje são tantas áreas que o engenheiro pode atuar, que ele tem que se conhecer muito para conseguir atuar bem dentro do que ele almeja, né? Vou citar um exemplo aqui da minha área, né? Eu estava olhando esses dias a grade curricular de um curso de produção audiovisual. Uhum. Eu olhei de uma faculdade e olhei de outra. Uhum. Aí uma faculdade, assim, todas as duas, a grade em si é muito bem feita, muito bem montadinha, mas uma delas me chamou a atenção que lá no finalzinho do curso, bem no final mesmo, tinha um módulo de produção de cinegrafia com o celular. Uhum. Então, assim, eu achei aquilo interessante, né? Jogando nesse contexto, né? Eu falei, pô, mas produção de cinegrafia com celular, né, dentro da grade curricular ali, sim. Porque quando a gente fala, né,
de produção audiovisual é uma coisa assim, a gente pensa no cinema, produção grande, Sim. tudo. Mas a gente tem que pensar que a realidade nossa hoje não é só por esse lado, né? Não. A gente tem hoje uma super máquina aqui na mão que ela é capaz de fazer isso. Exatamente. A mesma coisa a gente pode puxar para esse lado da engenharia, né? O profissional hoje, ele tem que aprender, lógico, né? Bom, vou dar um exemplo, né? O profissional pode aprender um assembly, por exemplo, uma linguagem de programação muito antiga. Isso. Pode, nada impede ele de aprender. Mas qual vai ser a utilidade real daquilo ali, em campo mesmo? Será que ele vai ter muito uso para aquilo? Não seria melhor ele aprender, especializar num Python da vida ali, uma linguagem que ele vai ter muito mais uso? Vai depender muito do profissional. O profissional tem que ter esse tino e ser bem guiado no curso dele para isso, né? Exatamente. Que aí vai dos professores também, ter bons professores para poder guiar. Às vezes a matriz curricular não está tão bem montada, mas o professor já é atualizado, né? Sim. Então vai da docência. A docência que tem também. que mandar, e tem que pegar uns caras igual a Alan no meio aí para dar um direcionamento bacana aí. É isso aí mesmo, cara. Eu acho que é nessa linha mesmo. A pessoa ela tem que ter esse feeling mesmo de poder olhar, né? Igual você falou, olhou mais de uma grade, viu o que tem de diferencial, porque é isso que no final das contas, Heitor, vai fazer o diferencial de você ser o bom ou não tão bom profissional no final das contas, né? Então, Sim. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido aí mesmo que leva essa questão aí da formação em si, né? As disciplinas, inclusive até o próprio CREA, né, cara? Você dependendo ali das disciplinas que você tiver, talvez você pode ser impedido de exercer determinadas funções dentro da sua área, né? Então, é uma questão muito a se olhar aí. Então, o engenheiro ele vai ter, sim, condições, desde que, né, nós tivermos aí uma grade que leva, né, para essa questão de trabalhar com todos esses know-how aí da indústria 4.0. E se tratando assim, né, pegando tanto a universidade quanto os cursos técnicos assim, como que você acha que eles podem se aprimorar para poder conseguir atender melhor essa demanda de indústria 4.0, assim, na visão da universidade, dos cursos técnicos? Cara, eu acho que fazer um pouco de integração, sabe? Uma coisa que eu percebi muito, assim, às vezes, trazer esse pessoal da indústria para as universidades. Isso acontece muito, inclusive, em países da Europa, né? As universidades, quem que está lá na universidade? É o pessoal da indústria, porque eles têm que ir para lá para poder ver o que eles querem, para poder mostrar, né? Então, eu acho que falta muito isso, principalmente aqui no Brasil, sabe? Porque, às vezes, a gente... falta essa questão de ter uma integração maior do pessoal que está aqui fora com o pessoal que está dentro das universidades, sabe? Então, a indústria que está querendo, então ela tem que vir aqui e falar, eu quero um profissional dessa forma. Então, eu acho que se tivesse integração entre a indústria e a universidade, eu acho que seria o ideal, né? O mundo do ideal ali na parte do que a indústria quer, para a gente ter uma formação de um profissional atendendo às necessidades dela, tá certo? Porque lá, o que nós temos na indústria 4.0? Tudo isso nós acabamos de citar aí, né? Robôs, processos de automatização. Então, exatamente para que nós tenhamos o quê? Uma maior eficiência no processo de produção, menores perdas, né, de produtos, né, e no final das contas ter um produto de qualidade, né? Então eu acho que seria o melhor dos mundos se nós tivéssemos aí essa questão da integração, sabe? Do pessoal da indústria propriamente dita, né, com a escola. É o que faz, por exemplo, os Senais da vida, né, SESI, Senai. O pessoal, normalmente, eles trabalham muito com essa visão, assim, de tentar trazer a indústria para dentro das escolas, para a gente poder tentar, a partir do que eles necessitam lá, a gente tentar levar, né, um profissional com essa expertise, com esse conhecimento técnico e tecnológico que eles necessitam para que eles possam ter cada vez uma produtividade melhor, com maior eficiência, né, com um produto final com menores perdas de custos ali, operacional, etc. E, nesse sentido, ter uma situação desejada no final. Cara, é um ponto bem interessante. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso aí, não.
uma situação de ganha-ganha, né? Sim. Todo mundo sai ganhando, porque a indústria ela pode direcionar os profissionais ali. Sim. E trazer a realidade delas para os profissionais verem ali, os futuros profissionais, engenheiros ali. E os engenheiros também para conhecer melhor o que eles podem, o que eles vão querer atuar, né? Você falando aí de um exemplo de alguém que veio aqui e fez um podcast com a gente, foi ex-aluno seu, né? O pessoal mexe que formou em engenharia civil, achou que ia mexer com casa, fazer prédio, foi mexer com rodovia. Com rodovia. Né? Então, assim, às vezes era uma coisa que o cara não estava nem esperando, mas a partir do momento que ele teve a oportunidade de ter um contato com a indústria, ele gostou tanto daquilo que ele falou assim, pô, é aqui que eu quero, né? Eu gostei disso aqui. Né? Uma coisa que poderia ter sido desde lá da faculdade. A sorte que logo quando ele formou, ele conseguiu vivenciar um pouco desse processo, mas se fosse desde a faculdade, seria muito melhor, né? Ele já seria muito mais direcionado para aquilo ali, para aquele tipo de atuação. É uma forma de pensar muito diferente que eu achei meio bacana, cara. Bem, bem bacana mesmo. E eu acho que falta demais, né? Eu transitei por algumas faculdades e eu via que sempre, assim, eu estudei um tempinho na Unifei, na Federal de Itajubá, do campus de Itabira. Lá em Itabira tem a Vale lá, né? Que a Vale é fortíssima lá na região. E a Vale, ela tinha uma participação dentro da faculdade, mas era um pouco reduzida. Sim. Mas por ela ser tão eficiente na cidade, né, uma empresa tão gigantesca na cidade, o pessoal da cidade que estudava lá já ia para lá, tipo assim, ó, quero formar engenharia para poder trabalhar na Vale. Então, eles já tinham esse direcionamento ali da empresa, né? Mas tem várias outras empresas, de vários outros ramos, segmentos ali que poderiam estar ali um pouquinho mais próximos, mais aproximados ali para poder chamar o profissional para junto, né? Isso. E na época o curso que eu estava fazendo era controle e automação, inclusive. Sim. Então, assim, é uma área muito ampla, né? Uma área gigantesca. Eu posso atuar em vários, diversos ramos ali. Exatamente. Então, quando a empresa chega um pouquinho mais próximo, né? Você consegue visualizar melhor o que você tem de interesse, né? De seguir ali. Eu acho que é bem, bem legal, cara. Legal. E vamos lá. Indústria 4.0 pode ser aliada da sustentabilidade? Cara, com certeza, porque quando você pensa na indústria 4.0, né, nós citamos tudo isso daí, a parte de automatização de processos, a utilização de robótica, então você vai ter um gasto com material de uma forma muito interessante, porque você vai ter processos que não são... não vai ter tantos desperdícios, né? Então, eu acho que está nessa questão do processo da indústria 4.0, no que é utilizado, a utilização de robôs, né? Então, você tem um robô ali que vai fazer um processo que, se fosse um ser humano, por exemplo, teria algum desperdício, né? Então, com certeza, essa questão da indústria 4.0, ela tem essa questão da sustentabilidade muito interessante exatamente por isso, porque você vai ter processos mais eficientes, com menos perdas, né? E, no final das contas, com processo de tempo ali menor, mais reduzido, né? Do processo de fabricação de um determinado produto. Então, eu acho que a eficiência, sem dúvida, é uma questão que nós temos aí nesse universo da indústria 4.0. Falando de eficiência, né, e você colocou ali, até um ponto que está aqui na conversa nossa aqui, é a digitalização, né? Sim. E a partir da digitalização a gente fala de análise de dados, por exemplo. Sim. É uma coisa que o software ele faz de uma forma muito rápida, né, cara? Muito consistente. Então, se tiver dados ali que eles sejam... que você já inseriu aqueles dados de uma forma que o computador entenda, que a máquina entenda, você vai ter análise eficiente desses dados ali de uma forma que te dá uma solução quase que imediata para diversos problemas, né, cara? Exatamente. Hoje, com a questão, como eu citei, do Big Data, por exemplo, né, a gente tem uma grande informação de dados, mas você trabalhar, né, com essas áreas de Machine Learning, Deep Learning, que é a área de inteligência artificial, você tem um tratamento desses dados de uma forma mais eficiente. Então, por isso que a gente tem essa questão do processo de eficiência maior, né, em função de trabalhar nessas áreas aí dentro da indústria 4.0. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido mesmo que acontece essa questão da eficiência em si, aí, que acontece dentro da indústria 4.0. Bacana. E você acha que nós estamos caminhando para a indústria 5.0? Cara, com certeza. Eu acho que essa relação ainda de a interação, né, de homem e máquina, ela vai continuar existindo, né? Por mais que exista, como eu disse, os veículos autônomos, né? Outra questão que
também está muito na moda, a questão da mobilidade elétrica, né? A procura, né, de materiais mais eficientes na parte da mobilidade elétrica. Então, eu acredito que nós vamos sim caminhar para essa parte da indústria 5.0, mas talvez com esse olhar do a mais da indústria 4.0. Né? Eu acho que nós chegamos, igual você comentou mesmo, eu acho que a gente chegou no ápice da indústria 4.0, né? Mas podemos sim falar que vamos caminhar para essa questão da indústria 5.0, mas desde que a gente ainda continua tendo a interação entre o humano e a máquina. Porque, cara, não dá para ficar pensando assim que aquelas questões da teoria da conspiração, por exemplo, que a máquina ela vai tomar o lugar do humano, cara. Isso aí, para mim, assim, é uma coisa que não existe, sabe? Eu acho que vai sim ter uma relação de humano e a máquina, né? Então, talvez na indústria 5.0 nós vamos ter essa situação ainda do humano com a máquina sem nenhuma sombra de dúvidas. Porque a questão da indústria 5.0, talvez ela é uma coisa que vai vir novo, né? E talvez seja um a mais da indústria 4.0, né? E eu acho que essa questão da inteligência artificial e aliada nessa questão da indústria 4.0, talvez, né, tentando trazer os cobots, né, que seria a questão de utilização da robótica ali em si, nos processos de fabricação na indústria, eu acho que nós podemos caminhar sem dúvida para a indústria 5.0, mas ainda tendo essa relação do homem interagindo com a máquina sem nenhum problema. Igual como a gente tem em casa mesmo hoje em dia, os robôs que varrem a casa, né? É uma coisa que você vai lá e dá uma instrução para ele executar uma tarefa. Sim. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que nós temos que pensar em termos de evolução. O novo pode sempre vir, né? Que não tem como pensar que não vai evoluir, porque, como eu disse, as coisas estão vindo de uma forma muito rápida. Né? Não sei se talvez já para a gente guinar para esse lado da indústria 5.0, mas talvez seja sim uma questão que nós vamos ver aí num futuro não tão longe. Tá certo? Talvez indústria 4.1, né? Talvez um 4.1, exatamente. Porque nós tem... chegamos num patamar que eu considero assim bem legal. Sim. Né? Eu acho que a gente está vivendo assim. Nós que, eu falo, não somos tão velhos, mas não somos tão novos aí, né? A gente tá vendo bastante transformação, né? Como eu disse para você, eu pude perceber várias coisas da época de faculdade para agora que eu nem pensava, né, que existiria. Né? A gente citou a questão... que eu achei legal na China também, a questão, além da questão do veículo autônomo, os drones, por exemplo, que você faz um pedido aqui de uma determinada comida ali, de um determinado lanche, ele vai lá te entrega com um tempo assim absurdo de rápido, né? Que hoje aqui no Brasil você faz o pedido de uma pizza, de uma comida, você leva aí talvez um tempo que é considerável, né? Então, eu acho que tem espaço, né, para a indústria 5.0 sim, mas vamos lá, peraí, tem que vir uma coisa aí talvez mais nova do que o que a gente já está experimentando, que é essa questão da inteligência artificial, que inclusive até a gente pode citar que não é tão novo também, né, Heitor? Porque se a gente pensar na inteligência artificial, nas próprias mídias sociais, a gente já via inteligência artificial sem o que a gente vê hoje dos assistentes, essas LLMs aí da vida. Na verdade, eu acho que isso confunde muito, né, cara? Essa questão do machine learning aí com inteligência artificial, né? Sim. Porque a partir do momento que você conseguiu pegar a inteligência artificial e ramificar ela demais, aí trazer isso pro público, esse negócio ficou muito em evidência. Mas é uma coisa já bem antiga, né, na verdade. A gente experimentava isso nas mídias sociais, né? Você, por exemplo, estava aqui conversando, igual nós estamos conversando, falava de um determinado produto, de uma determinada coisa, depois começa a aparecer, você fala, mas peraí, eu só comentei, o negócio já está aparecendo. Então é uma coisa que não é nova. Ela já existia, né?
de uma forma diferente. Hoje a gente está vendo aí o que está vindo aí, essas inteligências artificiais aí, como por exemplo o ChatGPT, aí depois veio o pessoal lá da China lá com o DeepSeek, aí tem os caras lá com o Perplexity, o Grok, tem um e tanto, vai, né? já tem um tanto já, né? É lógico que são inteligências artificiais ainda estão sendo treinadas, né? Estão sendo treinadas, mas que é um mundo aí, é um universo novo. Sim. Na verdade, eu acho que hoje, com esse acesso facilitado, né, que você tem de pagar uma mensalidade, você ter um acesso ali para um IA um pouco mais avançado, eu acho que isso aí é o grande aprendizado, né? Sim. Eu gosto sempre de citar, em várias conversas que a gente citou IA aqui, eu cito o exemplo dos meninos que vieram aqui, do Ângelo, né? Eles estão desenvolvendo um serviço lá, né? Ele presta um serviço, e dentro desse serviço que ele presta, ele está treinando uma IA para poder ajudar na análise de dados lá, de acordo com o que eles fazem. Ele falou assim, ó, a gente não tem um histórico de realizações registrado, né? Que a IA possa servir como base de referência, mas a gente está treinando. Então, eles fazem perfuração, e sempre quando eles fazem perfuração lá para poder fazer análise do solo, aquela coisa toda, eles fazem análise previamente, aí eles falam assim, ó, a gente conseguiu fazer um rastreamento do solo aqui, acha que vai ter isso. Fez a perfuração, viu que bateu certinho com o que a análise indicou ali, eles mandam aquilo ali para a IA. Falam assim, ó, isso aqui deu certo na análise nossa, vamos mandar para a IA, que isso aqui agora vai servir de parâmetro para ela poder utilizar nas análises futuras, né? E isso foi um processo que eles começaram de forma até recente, mas que hoje a IA ela já é quase tão confiável quanto um engenheiro, né, atuante ali no local. E falou assim, ó, em vários casos ela ganha da gente. Né? Muitas vezes a gente consegue fazer análise, mas hoje ela já consegue fazer análise com muita eficiência. Exatamente. De toda forma, de todo jeito, ela precisa de alguém poder operar. E precisa de alguém poder conferir os dados, porque tem pontos ali que ela ainda erra bastante por causa de alguma coisinha que não bateu certinho. Mas ainda precisa do humano ali na frente da máquina para poder ser a referência, né, de fato. É exatamente eu acho isso que aí que eu é o comento. ponto principal, né? Eu acho que é exatamente isso. E respondendo ainda essa sua pergunta, se nós estamos caminhando para a indústria 5.0, é que se a gente caminhar para essa indústria 5.0, eu acho que a gente ainda vai ter essa relação homem-máquina de uma forma ainda muito nítida, porque você não vai ter condições de, por mais que tenha essa questão aí dessas ideias conspiratórias de que o humano, a máquina vai vencer o humano, mas eu acho que tem que ter o humano atuando de alguma forma para poder ser uma aliada, na verdade, né? Então, a gente tenha todas essas ferramentas para nos auxiliar nos processos. Outro dia, até achei interessante, eu estava comentando na sala de aula, né, sobre a questão aí da aula de informática, e aí um aluno me perguntou se poderia utilizar o ChatGPT para poder fazer alguma coisa. Eu falei, a ferramenta está aí, né, Heitor? Por exemplo, imagina quando o cara criou a calculadora. Nossa, por exemplo. Senhora. Deve ter sido uma revolução ali e tal. É a mesma coisa hoje em dia a utilização dessas IAs, né? Então, eu acho que o grande problema é você utilizar a ferramenta sem saber o que você está fazendo. Sim. Né? Então, eu respondi exatamente assim, não, você pode utilizar, a ferramenta está aí, pô. Ela foi feita para ser utilizada mesmo, né? Só que você tem que saber o seguinte, ó, você tem que conseguir discernir o que pode estar certo ou o que talvez não pode estar tão certo, porque ela é uma inteligência que ela é artificial. Sim. Né? Olha o nome. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Você pode utilizar desde que você saiba o que você está fazendo. Porque eu já peguei algumas respostas do ChatGPT, por exemplo, errada. E né? Coisas, então, às vezes, simples. Simples. Às vezes, coisas simples. Né? E assim, aí eu vou lá, mas isso aqui e tal, e lá você tem razão. Porque ele nunca não vai te deixar na mão, né? Ele nunca vai te deixar sem te dar uma resposta. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu comentei com os alunos, assim, você pode utilizar, sim, a ferramenta, desde que você saiba, né, que ela pode estar suscetível ali a um erro, enfim. Então, tem que ter calma nessa hora para poder utilizar a ferramenta, né? Então, é mais ou menos isso que eu comento com os alunos aí, que ainda vai ter mesmo essa interação do homem com a máquina. Sim. E que conselho que você daria para jovens engenheiros que vão ter que lidar com a indústria 4.0 aí ao longo da carreira? Cara, a primeira coisa é estudar, sabe? Procurar, se informar,
porque, como eu disse, é uma coisa que está, assim, num processo evolutivo muito rápido, sabe? Então, se você estiver sempre antenado às coisas, saiu uma tecnologia nova aqui, você vai lá, pesquisa, tenta ler assuntos sobre aquele assunto ali envolvendo a indústria 4.0, se tiver inserido nesse contexto ainda, né? Então, eu acho que tem que ser essa questão de se informar. Mesmo que, por exemplo, formei agora na década de 20. Eu tenho que pensar que na década de 30, talvez o que eu aprendi em 2020 não vai nem existir. Foi o meu caso, cara. Sim. Eu formei ali nos anos 2010, 11, 12. Já comecei até a dar um bug já de tanto tempo. Então, eu formei ali nos anos 2010. Já tem coisa que hoje não existe. Sim. Lá atrás. Sabe? A telefonia, por exemplo, hoje é totalmente diferente. É uma questão da área, da nossa área da elétrica, por exemplo, na telecomunicações. Que era GSM, o negócio tinha nada a ver com o parâmetro de hoje, né? Que é hoje. Né? A Sim. questão de... a tecnologia do celular, por exemplo, ela começou com 2G, 3G, hoje 5G, né? Que a gente já está falando assim, era um dos gargalos aí para a utilização dos veículos autônomos. Né? Então, pensa que o que eu vi lá atrás, hoje está completamente novo. Então, assim, se eu não procurar evoluir de lá para cá, eu vou ficar enrolado. Eu tô enrolado. Não, imagina a década de 90, cara. Nossa. Cara que formou em 90 e vai atuar hoje. Sem aprimorar, sem atualizar. É difícil, né? É muito difícil. Então, a dica que eu dou é essa. Procurar sempre se atualizar. E aí, cara, não é só na área da engenharia, não. É qualquer área. Você pensa em um médico hoje. Sim. Cara, nós estamos falando da questão aqui de robótica. Eu acabei de ver esses dias na mídia. O médico fez uma operação com um robô, estando em São Paulo, um paciente lá no Rio Grande do Sul, cara. Sabe, assim, com uma precisão muito maior do que se fosse ele lá, né, atuando. Então, assim, veja como que isso é legal. Na área da medicina. Tá doido, incrível. Né? Então, unindo essa relação do homem e máquina, né? Um rapaz foi operado lá no Rio Grande do Sul com um médico aqui em São Paulo. Né? Então, é um negócio que, assim, é muito interessante essa área, mesmo que a engenharia utiliza outras áreas também, como, por exemplo, da medicina. Nós tivemos um caso também do pessoal que estava lá em Dubai, operou um cara aqui no Brasil e acho que até entrou pro livro do Guinness Book. Olha pra você ver. Então, assim, a gente tá vendo aí que mesmo em outras áreas, né? Eu acho que a indústria 4.0, cara, é um exercício para nós, pra gente aprimorar a nossa excelência com as coisas, sabe? Sabe por quê? Porque, igual a gente falou dos médicos aí, dos... Né? Vou dar um exemplo aqui que a gente sentou numa roda de conversa e falamos outro dia, dos psicólogos, né? Tinha um amigo meu que ele está estudando psicologia e ele fazendo uma forte crítica ali ao pessoal que tem utilizado, é uma vertente hoje, de se utilizar muito o chat GPT para poder fazer atendimentos psicológicos, de fato. A pessoa pede o chat para poder atuar como psicólogo e faz como se fosse um atendimento com ele mesmo. E muitas vezes, né, as pessoas, o retorno que elas dão pro atendimento que o chat GPT deu para elas é um retorno positivo. Aí esse amigo meu colocou, falou assim, isso é um absurdo. Então, eu falei, cara, é um absurdo realmente, eu não acho que a pessoa tem que usar uma inteligência artificial para poder fornecer para ela o atendimento a nível, né, de um profissional. Só que se a pessoa acha aquele atendimento bom, ou é porque ela nunca teve acesso a um atendimento de verdade, ou então porque o atendimento a qual ela teve acesso não foi efetivamente bom. Exatamente. Então, quem não foi capacitado de fato foi o profissional que atendeu. Exatamente. Né? Então, assim, é igual eu falei, é um exercício à excelência nossa enquanto profissionais para podermos ser cada vez melhores. Né? Então, acho que isso aí é um fator preponderante que fica aí também. E para a gente terminar, uma frase, o que a indústria 4.0 representa para o futuro da engenharia? Cara, transformar dados em alguma coisa que seja eficiente e a tecnologia para gerar valor, sabe? Porque tem uma frase que eu gosto muito do Belchior, né, eternizado na voz dele, Elis Regina, que ele fala o seguinte, que o novo sempre vem, né? E a gente tem que estar preparado para esse novo, porque a gente
pensa no seguinte, nós vimos toda essa evolução acontecer e se nós não estivermos preparados do ponto de vista, assim, não só de aprendizado, de qualificação técnica, mas também psicológica, no nosso dia a dia com a família, em casa, Sim. no dia a dia, né? Eu acho que vai muito nesse sentido, assim, tudo que a gente conversou aqui nesse podcast hoje, sabe? Então, estarmos bem psicologicamente falando, pensar sempre em Deus em primeiro lugar, eu acho que uma das coisas que nós, como seres humanos, temos que pensar, independentemente de qualquer coisa no mundo da IA, da robótica, da automatização de processos, é exatamente que nada disso seria possível sem a intervenção de Deus nesses processos. Então, eu acredito que estar preparado para que o novo sempre vem, como diz o Belchior. Certíssimo. Então, com isso que eu termino esse nosso podcast. Muito obrigado pela participação, meu amigo. Eu que agradeço, Manda um abraço pro Janine, por favor, viu? Pode deixar, eu vou mandar. Acabamos de descobrir aqui que isso é irmão da minha professora lá da 6ª série. Já tem um tempinho já, mas manda um abraço para ela lá. Pode deixar. E, pessoal, só lembrando vocês que esse programa ele acontece numa parceria entre a Centopeia, que é a Associação, né, dos Profissionais de Engenharia e Agronomia do Centro de Minas, em parceria com o CREA. No mais, fiquem todos com Deus e um grande abraço. Valeu. Valeu, tamo junto.